Olha, por quase um século, uma imagem icônica definiu o Brasil para o mundo todo. Mas e se essa imagem tivesse sido, digamos, superada? Pois é, lá no coração do Rio Grande do Sul, uma nova estátua gigante se ergueu, mudando não só a paisagem, mas também a história de uma cidade inteira. Então, vamos lá. Nossa história começa em uma cidade pequena, mas com uma ambição monumental. A ideia não era só construir uma estátua, sabe? Era construir a maior de todas. E aqui está o detalhe que muda tudo. Por décadas, o Cristo Redentor lá do Rio reinou absoluto, né? Agora, o Cristo Protetor de Encantado, ele vai ainda mais alto. São 37,5 metros. É mais alto que os 30 metros do famoso Irmão Carioca. E é com isso que a pequena cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, entra para o mapa global. Agora é oficial. Lá fica a maior estátua de Cristo do mundo. É um feito e tanto. Mas fica aquela pergunta, né? Como é que um projeto colossal desses nasceu num lugar tão inesperado? Bom, a resposta não está num plano de engenharia, não. Ela começa com uma visão. E o mais impressionante foi a rapidez de tudo. A ideia surgiu ali em 2015, a construção começou em 2019 e, em tempo recorde, olha só, em 2022, o monumento já estava inaugurado. Isso mostra a determinação dessa comunidade. E tudo começou com a visão de um homem, o padre João Granzotto. Ele sonhou com um Cristo que de fato protegeria a cidade. Aí, com o apoio de líderes locais, como o ex-prefeito Adroaldo Conzatti, essa visão foi ganhando forma, com um propósito muito claro: criar um refúgio de fé e proteção. A origem da ideia já é inspiradora, mas a forma como a estátua foi construída, bom, isso parece um verdadeiro milagre, porque esse gigante foi erguido literalmente pela fé do povo. E olha, esse talvez seja o fato mais extraordinário de toda essa história. O projeto foi 100% financiado por doações. Zero dinheiro público. Nenhum centavo. Cada pedacinho daquela estátua foi pago pela generosidade das pessoas que acreditaram na visão. Para organizar essa força-tarefa toda, essa mobilização, foi criada a Associação Amigos de Cristo de Encantado. Foi ela que se tornou o canal, sabe, que transformou essa onda de fé e doações em concreto e aço. O espírito do projeto pode ser resumido naquele versículo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a prova viva de que quando uma comunidade se junta pela fé, coisas realmente incríveis podem acontecer. Ok, vamos voltar agora para a escala impressionante dessa construção, falando um pouco dos números que fazem dela um marco não só de devoção, mas de engenharia também. 37,5 metros. É isso. Essa é a altura final da estátua. É um número que, por si só, já impõe um respeito e tanto. E o tempo para erguer tudo isso? Apenas 2 anos, uma velocidade impressionante para uma obra desse tamanho, que só mostra o empenho total da comunidade. Quando a gente coloca um do lado do outro, a dimensão da conquista fica muito clara. Quase um século depois do Redentor, Encantado ergue um monumento 7,5 metros mais alto. É sem dúvida uma nova era para os monumentos religiosos aqui no Brasil. Mas olha, os números, por mais impressionantes que sejam, eles não contam a história toda. O verdadeiro significado do Cristo Protetor, ele vai muito além da altura. Ele é chamado de uma oração em concreto e aço. Bonito, né? É mais que um ponto turístico, é um santuário. E para o Rio Grande do Sul, que enfrentou tantos desafios, tornou-se um símbolo poderoso de resiliência e, acima de tudo, de esperança. E assim, a Pequena Encantado, que fica ali uns 150 quilômetros de Porto Alegre, abre os braços para o mundo. Peregrinos de todos os cantos agora têm um novo destino, buscando uma experiência espiritual sob o olhar atento do Cristo Protetor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Qual é a verdadeira medida de um monumento? O seu tamanho impressionante ou a história incrível de fé e de união que o construiu? É uma pergunta que fica para a gente pensar.